bom. Eu queria pedir para você ficar em pé. Fique em pé. Vamos cantar esse coro juntos um pouquinho. Se você puder, fique em pé no seu lugar. Vamos fazer mais uma vez esse coro. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Você consegue trocar essa fonte de preto para branco? Hã? Agora a gente vai declarar em oração, porque é sobre isso que a igreja trabalha. Então nós temos a oportunidade de declarar com os nossos lábios. E Deus fez os lábios para que os lábios não foram feitos para falar palavra torpe. Não foi feito para falar palavrão. Você que está falando palavrão, você está em pecado. E Jesus vai cobrar isso de você. O que foi feito os nossos lábios? Para a gente falar que Ele continua sendo bom. Pastor, mas eu falei palavrão até ontem. Acabou. Você não vai falar mais palavrão. Está me entendendo? O que você vai falar agora, a partir de agora? Agora Ele vai dar o tom e a gente vai cantar. Ele continua. Declare com a sua boca. Eu quero ver todo mundo cantando isso. Eu quero ver vocês jovens cantando. Sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Feche seus olhos. O Senhor é bom em todo o tempo, em toda circunstância. Ainda que, ó Pai, impere o príncipe das trevas neste mundo, o Senhor continua sendo bom e sendo Deus. Por isso nós pedimos ao Senhor, Santo Guerreiro de Israel, entra nas nossas batalhas. Nós somos mais que vencedores. O Senhor nunca perdeu. Ainda que as circunstâncias mostrem para nós que as coisas estão difíceis, hoje o Senhor nos dá vitória. Eu peço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que escreveu o seu nome, ó Pai, que venceu reinos e reis, que caia por terra agora, Senhor, tudo aquilo que é contrário a Ti nesta casa de oração. Se tem corações aqui, ó Pai, que tem lutado, sendo inimigos do Senhor, hoje faz o acordo de paz. Quebra o arco, corta a lança, põe em fogo os carros e os cavaleiros, Deus. Repreende toda ação maligna, ó Pai, que tem oprimido o Teu povo. Nós repreendemos o inimigo em nome de Jesus. Põe ele por escabelo de nossos pés, porque nós nascemos e fomos criados pelo Senhor para reinar contigo nas regiões celestiais. E a nossa luta nunca foi, nunca será e não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e a potestade que reina nos céus. E por isso nós pedimos ao Senhor, envie agora o Teu anjo, o anjo do Senhor, para acampar na vida das nossas famílias, na casa dos crentes do Senhor, na igreja, casa de oração. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Queria chamar a Isabel aqui, que vai trazer a água para mim. E a Cássio, você consegue subir aqui? Não? Então vem aqui embaixo mesmo. Amém. Você fica ali com ele, meu? Isso aqui é o Acácio, que aqui não conhece o irmão Acácio. Passou um momento de provação. E eu queria dar essa oportunidade para eles falarem um pouquinho, ficarem à vontade, agradecer. Eu já tinha preparado no meu coração isso, e a Abel pediu, né? E eu vou fazer então ladies first, mulher primeiro,
Depois você cumprimenta. Não, eu falo primeiro. Você fala primeiro? Você não é cavalheiro, você sabe. Tento ser, né? Bom, graças a Deus, irmãos, boa noite. Como o pastor disse, no domingo passado eu sofri um infarto. E foi muito difícil. Descobri que eu tenho uma doença que é genética, não é nem por falta de cuidado, nada. Mas eu queria agradecer de coração a cada um dos irmãos, pastor Wanderson, que todas as orações, todas as mensagens que a gente recebeu, a gente não, a Isabel recebeu e passou para mim, foi muito assim, gratificante e fazendo que a gente perceba que a gente é muito querido pelos irmãos. Deixa a Isabel falar um pouco. Graças a Deus, irmãos. Primeiro quero agradecer mesmo a Deus por estar com a gente, dar essa nova oportunidade para Cássio e a igreja, ao pastor, a todos vocês da igreja. Para mim foi um momento muito difícil, como algumas irmãs viram lá das mulheres, eu passo descabelando, literalmente. Mas as mensagens de cada um de vocês não me deixou sentir sozinho. Foi isso que eu consegui passar por lá. Senão, eu não sei, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Porque para mim foi muito, muito, muito difícil mesmo. Porque eu levei o Cássio no hospital de manhã, pensando tudo, menos no infarto. E chego lá e ele fala para mim que ele infartou. E eu estava só eu e ele. Parece que era um buraco eu caí. Então, assim, o pastor orou comigo, sabe? Então, se não fosse esse apoio de vocês, a gente ia ter sido muito, muito, muito mais difícil mesmo. Então, de coração, obrigada a todos que oraram pela gente, cada recadinho, cada coisa que vocês fizeram. E a gente faz um ano que a gente está aqui nessa igreja, e foi isso que fez a gente se sentir muito, muito amado. Eu perguntei para casa se fosse na outra, se a gente ia ser tão bem amado como a gente foi aqui. Então, gente, meu muito, muito obrigado mesmo. E vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Amém. Queria que você mesmo aí sentado no seu lugar, estender suas mãos aqui por essa recuperação e agradecer a Jesus, né? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós oramos, agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida da Isabel, da Cássio, da Nalu, do Davi. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor teve, apesar, Senhor Deus, da adversidade. Ó Pai, o Senhor esteve cada momento com o irmão Acácio, ele pôde chegar ao hospital consciente, ser cuidado, medicado, e nós, ó Pai, oramos e o Senhor respondeu a nossa oração. Que agora o Senhor conserve ele com saúde, que o Senhor o abençoe e que ele possa aprender de Ti, ó Pai, aquilo que o Senhor tem falado no coração dele e da Isabel. Nós aprendemos a cada dia a amar os nossos irmãos e agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque tudo passou, ó Pai, e o sol brilhou novamente e podemos ver a alegria por esta manhã. Assim nós agradecemos pela vida da Isabel, do Acácio, da nossa comunidade de fé e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, Bel. Abra sua Bíblia, profeta Miqueias. Obrigado. Nós vamos no capítulo 5 de Miqueias. É importante, quando a gente está nesse ambiente que a gente chama de igreja, que é esse chamado de Deus para as nossas vidas, que nós entendamos que Deus quer falar, né, conosco. Deus quer falar conosco. E Deus, Ele vai falar com você agora. Essa mensagem não é um discurso humano
para a gente sair daqui somente com o coração alegre, embora um dos desdobramentos do Espírito Santo é alegrar o seu coração. Quando a gente chega diante de Jesus, é impossível não sentir alegria. E é interessante como Deus fala conosco, não é? E nesse mês de dezembro a gente está falando da luz de Cristo. A luz de Cristo brilha em mim. Então, quando eu e você, como cristãos, pomos a mão no arado, lançamos a mão no arado, a luz de Cristo brilha em nós, irmãos. E como é bom ver a luz brilhar, como é bom saber que Deus pode fazer, como é bom saber que somos uma família, um corpo de Cristo. E nessa intenção de trazer essas profecias, nós vimos sobre Isaías, e agora, nesta noite, em Miqueias, que é um profeta que às vezes a gente nem lê tanto, no capítulo 5 nós vamos ver deste nascimento de Cristo, e o título do sermão desta noite é Quando Deus usa as pequenas coisas. Então nós vamos ser levados, através das Escrituras, a perceber como Deus, um Deus tão grandioso, um Deus tão grande e maravilhoso, Ele se importa com as coisas pequenas. Deus se importa com a sua criação. Deus se importa conosco como coisa criada. E Deus se importa conosco como a coroa da criação. Quando eu e você sentimos algumas coisas, Deus está atento aos nossos sentimentos. Mas nós não somos marionetes, irmãos. Deus não nos criou como esses bonecos que a gente consegue, os fantoches, né? Vocês já viram peça de fantoche? Né? Principalmente com as crianças, né? A gente faz aquela peça de fantoche. Nós não somos fantoches de Deus. Deus não vai movimentar nossa cabecinha, nossa mãozinha. Não. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é essa, pastor Wanderson? É aqui, ó. A gente não se parece com Deus porque nós temos um nariz, boca e olhos, porque a cor da nossa pele tem tonalidades, porque eu sou homem ou mulher. Não. Deus é homem ou Deus é mulher? Isso é uma pergunta de ignorantes. Por quê? Porque Deus é Espírito. A Bíblia fala, Deus é Espírito, e Ele não é coisa criada, Ele é o Criador, então Ele nunca será um homem, nem uma mulher. Deus é Espírito, e importa que eu e você, sim, que somos homens e mulheres, o adorem em Espírito. E para adorar em Espírito, precisamos conectarmos com Ele. A nossa mente tem que ser levada a compreender a Deus. E nessa obra perfeita, nós contamos com um Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele leva os nossos pedidos a Deus, até em gemidos inexprimíveis. E os gemidos inexprimíveis não são a forma corpórea e humana do nosso aparelho fonador. É espiritual, é um mistério. E se nós adoramos em espíritos, também adoramos em verdade. E a palavra dele é a verdade. Hoje nós temos um mundo com muitos discursos. Existem muitos discursos. Você pode pegar um jornal, que eu não vou falar nem o nome de jornal aqui para não ter nenhum demérito, mas você pode pegar um jornal, você pode pegar uma revista, você pode comprar um livro, e lá você vai ter alguns discursos. Mas o Senhor Jesus diz para nós que a palavra de Deus é a única verdade. E você pode seguir qualquer discurso, meu irmão, mas o único discurso que vai te libertar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando Deus usa as pequenas coisas, o mundo glorifica Ele. Então saiba de uma coisa, nesta noite Deus está dizendo individualmente a nós que Ele nos escolheu como pequenos para operar o seu grande poder e milagre.
Deus escolheu a você, irmãos e irmãs. E talvez você possa se sentir muito pequeno como o pastor Wanderson, mas é justamente para que a obra seja feita e a glória seja dele. E a glória sendo dele, ele compartilha conosco. Então, nós vamos agora para esse profeta menor, Miqueias. Profeta que às vezes tem gente que tem até dificuldade de achar, tem que ir lá no índice. Por quê? Porque ele é pequeno, mas ele vai trazer uma verdade muito poderosa para nós. E eu queria que você abrisse então Miqueias 5, 2, a partir do versículo 2 até o versículo 4 nós vamos ler. Eu estou lendo na versão NVT, Nova Versão Transformadora, mas você pode me acompanhar na versão da sua preferência, tá bom? E ele diz assim: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo. Vamos orar mais uma vez. Pai, Paizinho querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua profecia, obrigado porque o Senhor cumpre as tuas promessas. Graças te damos por esta noite, que nesta noite nós possamos aprender que o Senhor nos usa, mesmo sendo pequenos, que o Senhor escolhe coisas pequenas para que o teu poder sempre aperfeiçoe a fraqueza. Graças te damos por esta noite, que seja uma noite de conforto, de consolo e de mudança das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, quando Deus usa as pequenas coisas, a gente precisa entender que há uma ação divina, há um ato divino sobre nós. E nós vamos daqui a pouco ler essa prática da profecia de Miqueias em Lucas 2. Mas antes da gente ler Lucas 2, eu queria ler esta frase do avivalista John Wesley, onde ela vai também, junto com o texto sagrado, mostrar para nós como é possível que Deus nos use, e o que tem que ficar registrado, gravado nos nossos corações agora, é que Deus me usa. Deus me usa. E eu quero que você leia comigo naquele bom e velho 3, 2, 1, né? Vamos lá? 3, 2, 1. Nunca o poder de Deus em usar as pequenas coisas para criar impacto duradouro, cada ato de amor, cada palavra de bondade pode ser um meio nas mãos. Aleluia! É sobre isso que é a igreja, é para isso que Cristo veio, irmãos. Não subestime o poder de Deus, não pense que Ele não agirá, não pense que Ele não agiu, não pense que Ele não está fazendo nada. Deus não está preso às leis físicas da inércia. Deus é a própria física, Ele é o dínamos, o poder, o movimento perpétuo e constante. Então, quando nós vemos alguma situação que nos oprime, nos aflige, nos entristece, é para que a gente possa olhar para esse Deus e entender que Ele nos usará. Quando Deus nos usa, como Wesley disse, é para criar um impacto. O que é o impacto? Eu queria que você pensasse agora de uma forma mais rudimentar, talvez até
tosca e simplista numa batida de automóvel. Você já bateu o carro? Deixa eu ver os barbeiros aqui. Quem já bateu o carro? Não é barbeiro, né, irmão? Mas já bateu. Quem já bateu o carro? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem não dirige? Deixa eu ver agora. Tem uns que não dirigem. Ah, tá. Quem nunca bateu o carro, glória a Deus. Não é para bater não, tá? Mas quando você bate o carro, você sente na hora que você bateu, não sente? Precisa alguém falar para você que você bateu o carro? Não. Pode ser uma batidinha às vezes pequena? Pode ser, mas você sente ou não sente? Qual que é o movimento ali, né? Usando da inércia, exatamente esse movimento. O que você sente? Aquele é um impacto. Isso é um impacto, né? Nós estamos falando de uma colisão, um exemplo rudimentar. Quando Deus encontra com um homem, ele impacta a vida desse homem. É como se fosse esse encontrão, mas de uma maneira sobrenatural. Você não vai ficar sacudindo no chão não, fica tranquilo. Mas a sua alma e o seu coração serão impactados. Contudo, a batida será esquecida. A gente pode lembrar como uma memória ruim de algo que aconteceu. O impacto de Deus é duradouro. E eu queria, falando desse impacto duradouro, fazer esse exercício com você de imaginação. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus? Não precisa levantar a mão, nem falar sim, nem não. É uma pergunta retórica. Você se lembra? Você se lembra de quem foi seu discipulador? De quem falou de Jesus para você? A primeira pessoa que vem na sua mente. Talvez alguns foram os pais. Talvez alguns foram o pastor. Você se lembra dessa pessoa? Se você se lembrou dessa pessoa, isso significa que o impacto de Deus é duradouro. Nós acabamos de ver aqui a Isabel e o Acácio agradecendo a Deus, e em contrapartida a igreja. E eu tenho certeza que toda vez que vier à memória de Acácio alguma situação, ele sabe que ele pode contar com a igreja. Isso é um impacto duradouro. É para isso que Jesus veio. Jesus veio para causar um impacto duradouro. Ele não veio para a gente pôr um pinheirinho na nossa sala. Ele não veio para a gente comprar bolinha de vidro a R$50 cada uma. Ele não veio para a gente pagar R$200 no panetone. Embora você pode fazer essas coisas, não é uma crítica, né? Não é uma crítica. Tudo que eu falo aqui não é a crítica, é racionalismo, é reflexão. Mas o pinheiro não é um impacto duradouro. As guirlandas nas portas não é um impacto duradouro, né? O peru, ou o chester, ou o frango, ou o cordeiro, ou o porco, sei lá, que você vai comer, não é um impacto duradouro. Porque se ele fosse duradouro, a gente nem precisava comer ele todo ano. O impacto duradouro é a mudança que ele fará na sua vida. Enquanto não fizer a mudança, não há como você sentir isso, não há como você viver isso. E ainda, usando o avivalista Wesley, ele diz assim: cada ato de amor, cada palavra de bondade pode ser um meio nas mãos de Deus. Por que agora nós cantamos que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus? Porque é esta palavra que você aprendeu aqui através da canção que pode mudar a vida tua e da tua família. Um bom dia, mãe. Um bom dia, pai. Muda a vida de uma casa. Um obrigado, mamãe, pela comida. Obrigado, papai, por ter trabalhado e trazido sustento para mim. Muda o clima de uma casa. Uma palavra de obrigado, meu filho, por ser obediente, por não ter me dado trabalho, por eu não ter que sair do meu serviço para ir resolver bobagens, tolices suas. Isso muda a vida de uma família. E o contrário é verdadeiro. Quantas famílias estão desfaceladas? Filhos que não amam o pai, pais que não têm aprendido a amar seus filhos. Eu preciso contar com vocês, irmãos, para que Deus use a nossa igreja a partir do referencial do lar. Ah, mas eu sou muito bravo. O pastor também é, mas tem que aprender a amar, tem que aprender a verbalizar, tem que abraçar. Ah, eu não sei dar abraço. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração.
Então é isso que Miqueias está dizendo. Mas você, Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. Domingo passado nós aprendemos que eu sou Jerusalém, e eu trouxe nessa tradução de Jerusalém como a casa do perfeito, dizendo que você deve ser esta casa perfeita. Existe outra tradução para Jerusalém? Sim, se você pensar que a raiz de Salém seja Shalom, então é a casa de paz, que no final vai dar no mesmo. Mas eu gosto muito desta raiz do Itzalém como perfeição, a casa do perfeito. Então agora nós estamos vendo que além dele usar a casa da perfeição, ele usa também a casa Betlehem, ou a casa do pão. E a casa do pão é pequena. Então Betlehem, Belém, é a casa do pão. Betlehem, em árabe é chamado de Bet-Lahan, a casa da carne, que é a mesma coisa, a casa da provisão. Então o pão do céu não poderia vir de outro lugar, senão da casa do pão, Belém. Mas o que é Belém? É uma cidadezinha pequena. E é assim que aconteceu, irmão. É apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Verso 3, leia na sua Bíblia. O povo de Israel, ou seja, os príncipes de Deus, o povo que é príncipe com Deus, será entregue a seus inimigos até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será fonte de paz. Verso 5, primeira estrofe, linha A. Agora vá para Lucas 2 e a gente vai para esse primeiro ponto. Lucas 2. Já encontraram Lucas 2? Foi fácil achar o Evangelho de Lucas? E ele diz assim: naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Verso 3: todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Verso 7. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Só até aqui, depois a gente continua. Então Deus usa as pequenas coisas para torná-las grandes. Talvez se Jesus viesse de uma composição romana, como filho do imperador romano, certamente ele seria benquisto pelas pessoas, mas ele não cumpriria o papel dele. E qual é o papel de Jesus? O papel de Jesus é salvar os perdidos. Ele veio para os oprimidos, para os cativos, para os amargurados de espírito. E a vida tem nos ensinado nessa composição, e aqui também não é uma crítica, mas é muito difícil quando você está em um palácio, vestido de linho puro, enfeitado de ouro e perfumado de mirra. É muito difícil que você alcance os amargurados de espírito. Faça um exercício. Pensemos aqui numa estrutura como, por exemplo, um fórum, ou uma praça dos três poderes ali. Aquele ambiente que, deveras, de fato, é feito para fazer justiça. É feito para a justiça.
dificilmente receberá os comuns, os injustiçados. E aqui de novo eu estou dizendo, não é um tom de crítica ou política, mas é um pensamento. Pense você que acabou de sofrer um acidente aqui em Jacareí, ou foi assaltado ou alguma coisa, e você chega ali, sei lá, de repente você até foi como aquele homem ali samaritano, perdeu suas coisas, rasgaram sua camisa, você perdeu o sapato, e você olha depois, talvez até dessa corça que você levou, depois dessa surra, e você olha para o outro lado da rua e ali você avista um fórum. E aí você fala, já sei, vou correr para o fórum, chamar os doutores e falar, me ajude. Certamente, irmão, você não vai poder entrar. Não, mas eu sou cidadão jacareense, olha, eu tenho aqui meus documentos, fui roubado. Você não vai poder entrar. Então Deus, Ele escolhe as coisas pequenas, para que o alcance natural das coisas, preste atenção, o alcance natural das coisas seja aos amargurados de espírito, irmãos. Não é a letra da academia que vai trazer salvação, não é a alta crítica e a alta teologia que vai trazer salvação. A salvação será um gesto de amor, o abraço e o afago, e isso não nasce conosco, isso é aprendido. Os pais ensinam aos filhos, e os filhos ensinarão aos seus filhos. Portanto, você adulto desta igreja, homem e mulher, aprenda a abraçar, aprenda a beijar, aprenda a demonstrar carinho, porque tudo que nós precisamos em nossa vida é o abraço de Cristo em nós. Por isso que de braços abertos, o conhecimento popular diz que Ele morreu. Imagine Cristo com os braços cruzados, dizendo a você, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. O discurso não teria valor. Pense comigo agora nesse verso. Como você imaginaria Cristo dizendo essas palavras? Imagine se Jesus, fisicamente, corporeamente, estivesse aqui falando para nós, vinde a mim, vocês que estão cansados. Como você imagina esse Jesus? E certamente a imagem que você pensou agora é de um Cristo amigável, de braços abertos. E o Cristo amigável de braços abertos sou eu e você. Eu não fico ali naquela porta à toa, irmãos, cumprimentando vocês. Não é porque eu vou ser vereador em Jacareí, quero votos. Até porque eu moro atualmente, meu sítio é em São José. É porque eu recebi o abraço dele. Quando eu estava longe, ele me estendeu a mão. E na minha fraqueza, ele foi minha força. E agora, a vida que eu vivo não é minha. Eu não vivo mais uma vida para mim, eu vivo para Ele. Então eu tenho que agora olhar quem precisa de uma mão estendida. Isso não está relacionado à condição financeira. Mas é óbvio que nos lugares mais humildes e pobres há mais carência. Por isso Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é impossível, mas é difícil. Porque para quem tem tudo, irmãos, Jesus é nada. Mas para quem não tem nada, Ele é tudo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o carinho que você não recebeu. Ele é a paternidade daqueles órfãos. Ele é a paz para os conflitos. Ele é o perdão para os pecadores. Ele é a alegria para os tristes. Ele é a salvação e a cura de todos os vícios. Por isso é só nele, é só nesta palavra. E Maria estava ali com José, indo para Belém, porque o imperador disse o seguinte:
olha, eu não quero saber onde você está, mas eu quero saber qual o tamanho do meu reino, eu quero saber qual o tamanho de Roma, eu quero saber quantas pessoas são, porque todo mundo agora é romano, então eu quero saber quem veio de Belém, quem veio de Nazaré, e agora tem um censo aqui, global, e você vai ter que ir lá para a sua cidade, para mostrar que você está vivo, para mostrar que você é de lá, e é lá que você vai ser contado. Pensa bem, eu não sei se tem alguém aqui que não é natural de Jacareí, deixa eu ver, levante sua mão. Normalmente é assim, São José é pior ainda. Imagine agora, nós estamos confortavelmente vivendo aqui, e aí vem uma ordem mundial dizendo, acabou, nacional, olha, você vai ter que agora, até o final de janeiro, ir para sua terra fazer o censo. Com que dinheiro? Não importa. E quem não fizer será preso. Imagine o transtorno, imagine o estado de calamidade que foi. Imagine agora você viajar lá para sua terra sem se preparar nada. Foi assim que aconteceu. O poder público, o Estado criou essa regra, a Pax Romana estabeleceu isso, e lá foi ele. Então, versículo 3 de Lucas 2, todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e o deitou numa manjedoura. E ali se cumpriu a profecia do menino. E tu, Belém Efrata, mais pequena entre as nações, de ti virá o governante. O governante veio nessa hora. Em Belém, na manjedoura. Às vezes, irmãos, às vezes, tudo diz não, e não há lugares preparados para nos acolher, e nós temos que entender esse mistério. Às vezes as coisas estão dizendo não para você, e esse não pode ser o sim de Jesus e do plano divino para que você faça, e seja a pequena coisa usada por Ele. Não é possível. Ele chegou lá e veja assim, verso 8, verso 7, não havia lugar para eles na hospedaria. Todo mundo viajou para Belém. Todo mundo viajou. José chegou lá também. Mulher grávida, viagem longa, vai mais devagar. Chegou depois. Presta atenção. Condições adversas, talvez você não chegue no momento. Não é a cronologia que vai definir sua vida. É o propósito de Deus para você que a definirá. Pastor, eu não consegui fazer a faculdade ainda. Fique tranquilo. Siga o propósito de Deus, porque Deus vai fazer de você uma pequena coisinha, uma coisa desprezível, operar o poder dele. Pastor, ainda não comprei minha casa. Calma. Tudo disse não. Talvez você foi até enganado. Comprou a casa não saiu. Lembra da Encol que não entregou apartamentos? Perderam? Lembra do plano Collor que sequestrou as poupanças? E aí valia 10 mil, eu estou falando hipoteticamente, não sei financeiramente, mas tipo, valia 10 mil, quando recebeu era igual carnê do baú, você pagou a vida toda, vai lá, troca por um jogo de tigela. O Silvio Santos está rico, mas você ganha 3 tigelas, ainda com carimbo do baú, que coisa boa. Paguei o título de capitalização, Telecena, né? Lembra da Telecena? Nem sei se tem isso ainda. Aí você paga a Telecena, nunca você vai ser sorteado, fica tranquilo, nunca é sorteado. Aí você vai lá com as Telecena e troca, e fala assim, dá 2 Telecena, ou uma coxinha. É assim. Então pode ser que as coisas dizem não. Pode ser que você chegou nessa igreja e falou assim, poxa vida, essa igreja, pensei que era a igreja dos sonhos. E hoje de manhã alguém falou assim, o sonho do pastor Wanderson é emancipar essa igreja. Eu falei, não, meu sonho é morar no céu. Eu não tenho sonho nenhum de emancipação não. Eu tenho desejo. Meu sonho é ir para a glória. Meu sonho nunca foi
Ah, meu sonho é conhecer Estados Unidos. Não, meu sonho é conhecer a Jerusalém Celestial. É lá que é o sonho. É lá que é a realidade. As outras coisas são boas, mas Deus é o melhor. Eu sou como Maria, eu quero a melhor parte. Não sou como Marta, não. Então as coisas podem não ter dado certo para você. Mas, ainda que não haja espaço na hospedaria, ainda que você possa estar vivendo o contraditório, preste atenção no que Deus tem para você, porque quando Deus falar no seu coração e mostrar o plano dele, então vai acontecer, como diz aqui, versículo de Miqueias 4, ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Se hoje eu e você estamos em pé, é pela força do Senhor. Ele já reina, este bebê desenvolveu-se e reina para todo sempre. Mateus diz, evangelista Mateus, ele escrevendo, ele vai dizer que quando eles chegaram lá, a dona da pousada disse: não tem lugar. Mas é o seguinte, eu tenho uns 2, 3 cavalos aqui e tem um coxo. Se você quiser ficar lá, pelo menos você não fica na rua. Então Jesus nasceu num coxo de cavalos, irmãos. A gente romantiza muitas coisas. A gente faz a manjedoura, o presépio, é bonito, eu gosto de ver, o shopping center, tem até luzinha, né? Não, Jesus nasceu no escuro, não tinha candeeiro nem vela. Ele ouvia o mugido dos bois e o cheiro do esterco. E Maria então forra panos para deitar o bebezinho. O que isso quer dizer para nós, para mim e para você? Às vezes tudo diz não. Às vezes as coisas não dão certo, às vezes não há lugares preparados, mas ainda que não haja lugares preparados para nos acolher, esta pode ser a vontade perfeita, absoluta e soberana de Deus para nossas vidas. Nasce o bebê no coxo de cavalos, fedendo a esterco. Como pode ser este o governante de Israel? Lucas vai dizer para nós, verso 8, leia comigo. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenha medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. 13. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. É nesse momento, irmãos, onde o natural deixa de existir, onde a sua luta travada passa a ser peso de glória, onde os céus se abrem e você contempla a glória do Deus Todo-Poderoso. Os pastores ali pastoreando as ovelhas receberam o convite com primazia para ir ver o Rei dos Reis, que mudaria suas vidas para sempre. E eles puderam testemunhar os céus abertos e as miríades de anjos que não estavam combatendo agora, mas louvando e celebrando, porque nasceu o Salvador. Porque agora nós podemos ser felizes, porque agora nós podemos dizer Feliz Natal, ou a palavra espanhola que eu acho mais interessante, Feliz Navidad, nascimento,
feliz nascimento. Nascimento de quem? Do bebê, do regente de Israel que Miqueias havia profetizado. É este bebê que o Senhor dá a nós e rege as nossas vidas. E agora nós clamamos ao nome de Jesus, e Jesus vai nos abençoar. Agora há pouco nós testemunhamos um pedido de socorro. É este bebê, Jesus, que vai socorrê-lo. Ele veio para ele. Nós, como homens, apenas nos humilhamos e oramos a Deus, mas é o poder dele que vai fazer todas as coisas. E Deus nos salva para essa ideia. Deus nos salva para a glória vindoura. E eu lembrei, eu vou falar esse pequeno parênteses que talvez a grande maioria não vai entender, mas nessa semana eu conversei com o Lucas. Você entendeu, Lucas? Lembra da nossa conversa? É sobre isso. Pastor, mas eu não entendi. Fique em paz. Para todos nós que já fomos e vivemos um período de lutas, hoje temos paz com Deus por causa do menino de Belém, porque ele escolheu o coxo de cavalo para nascer. E por último, mas não menos importante, Deus rege a história e ressignifica todas as coisas segundo sua vontade. A sua vida, ela tem uma razão de existir até você encontrar o impacto duradouro do Cristo. Por isso que a própria história, a humanidade foi dividida em antes de e depois de. Mas a gente não vai usar o elemento histórico aqui, mas o elemento de fé. A minha vida e a sua vida só será diferente depois de Jesus. E tudo que a gente colocar diante de Jesus, Ele muda. Deus muda a nossa mente, Deus muda a nossa história, Deus muda as nossas festas de Natal. Agora o mundo celebrará o nascimento deste bebê sem conhecê-lo, ainda que muitos vão dizer que são filhos dele, e eles vão se encher de álcool. Famílias farão contendas, brigarão umas com as outras, delegacias se encherão e hospitais viverão um dos piores dias de trabalho. Este não é o Natal de Jesus. O Natal de Jesus é um coração quebrantado. É aqueles que vão se doar em graça e paz. Então eu quero que você reflita e ore por sua família agora no final desse sermão, porque o propósito do menino Jesus é nos salvar. O irmão agora falou para mim: me ajuda. Eu falei: nós já estamos te ajudando, porque a gente sabe que as suas batalhas não são fáceis, irmãos, mas tem lutas que você tem que lutar com Deus. O pastor tem que lutar suas lutas. Não tem como os irmãos batalhar as minhas batalhas, não tem como eu batalhar as suas, mas juntos em oração a gente deseja a vitória para todos, e Deus nos fará vitorioso. Quando os pastores viram a glória de Deus e os anjos, verso 15 para a gente terminar, quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem os pastores, contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficavam admirados.
Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Isso é para dizer que Deus rege a história. Nada do que está escrito da Bíblia deixou de ser cumprido. Quando a cabeça de ouro, Nabucodonosor, na Babilônia, achava ser o dono do mundo, Daniel disse: depois da cabeça virá um peitoral de prata. Depois do peitoral de prata, e esses são os medo-persas, virá um abdômen de bronze. Depois do abdômen de bronze, os gregos, virá pernas de ferro, Roma. Depois das pernas de ferro, barro misturado a ferro, de maneira que a gente não identifica. Cai o Império Romano, surgem as nações. Itália, Inglaterra, Alemanha. Esses barro misturado com ferro, que ora um está no poder, ora o outro está no poder. Segunda Guerra Mundial já, na iminência de quiçá uma terceira guerra mundial. Mas Daniel disse: por final, rei Nabucodonosor, eu vi uma grande pedra que desceu e esmagou a estátua, e ali os filhos de Deus reinarão sobre esta rocha para sempre. Está chegando o dia em que o reino dos dedos de barro e ferro acabará, e o reino de justiça virá para sempre. Isso é Natal. Que cada um de nós tenhamos um feliz Natal, porque Ele ainda rege a história. O ministério de louvor pode vir à frente. E quando esse bebê de Belém nasce, ele passa a ressignificar. E hoje, pelo calendário nosso, 10 de dezembro de 2023, 10 de dezembro de 2023, aqui na cidade de Jacareí, neste povo que fala língua portuguesa, nós estamos estudando o profeta pequeno Miqueias, falando da cidade desconhecida Belém, mas entendendo que o governador de nossas vidas, que veio de lá, está conosco, e é este reino que nós esperamos. Deus ressignifica o nosso Natal, irmão. O nosso Natal não é mais peru, panetone, chocolate, bolacha, bebida e algazarra. O nosso Natal é a esperança do Rei dos Reis. O nosso Natal é cada ato de amor e cada palavra de bondade. Por isso, presenteie as pessoas no Natal. Qual presente, pastor? Com seus gestos de amor e com a sua bondade. Ninguém pode dar algo que não tem. Você já foi na casa de um vizinho pedir um açúcar ou um ovo e ele também não tinha? Já aconteceu isso? Aí você fala: você pode me emprestar uma xícara de açúcar? E ele fala para você: acabou de acabar o meu. E aí? Acabou a receita, não vai ter bolo para o café. Por quê? Porque ninguém pode dar o que não tem. Mas se ele tem sobrando, ele fala o que para você? Uma xícara não, eu tenho um pacote, Tó. Não precisa me devolver. Sim ou não? É assim que Deus faz com a gente. Você quer bondade? Pede para Ele, que Ele vai dar um pacotão de bondade para você e fala: não me devolve não, faz o bolo e dá para quem precisa.
E talvez você, depois de fazer o bolo e ter pedido o açúcar, manda um pedacinho para o vizinho. É assim, Deus nos enche. E o que a gente faz aqui é só devolver para Ele aquilo que Ele nos deu. Por isso eu queria que você ficasse em pé agora. Porque a gente vai orar e vai cantar e devolver para Deus a bondade que Ele nos deu. E eu queria agradecer aos nossos irmãos aqui, né? Então, que estão nos visitando também. Eu vi alguns visitantes. Queria dizer, deixa eu ver, Danúbia, vem aqui um pouquinho. Vem aqui, Carlos, também. A Lourdes não está, mas vem aqui você. Nós vamos orar juntos aqui, né? Vou fazer essa oração, depois a gente canta. Nós recebemos hoje pela manhã a irmã Danúbia como nossa membro, o irmão Carlos e a sua esposa Lourdes. Ô Carlos, cuidado, Carlos, você... E eu queria que você, antes da gente cantar, orasse por esses irmãos, porque eles agora são parte da nossa família. Vocês depois recebam eles com abraços calorosos e já comecem a mostrar a bondade. Ah, pastor, eu já conheço a Danúbia, mas hoje ela é membro. Hoje ela tem que ter abraço de membro, tá bom? Vamos orar por eles? Estenda suas mãos para cá. Deus Pai, nós agradecemos pela vida do Carlos, da Lourdes, da Danúbia, por eles estarem se achegando a nós como membros dessa comunidade de fé, estarem entendendo o momento e o chamado do Senhor para a vida deles, que nós possamos servi-los, abençoá-los e honrá-los, que nós possamos sempre doar para eles aquilo que o Senhor tem nos dado, e que uma vez que eles recebam, celebrem ao Senhor, e futuramente repartam com aqueles que precisam. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos aplaudir os irmãos? Amém. E agora nós vamos cantar todos juntos, e ao final da canção eu volto para orar e dar a bênção apostólica. Tua graça nunca falha, todos os dias renoves tua mão, renovando até eu me entregar, Em todo o tempo tu és
É essa bondade que vai trazer significado à sua vida. E esse é um texto bíblico muito lindo para nós. Não é que a gente conserva a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é um ente particular e especial que nos segue e nos acompanha. Você vai sair daqui, a bondade de Deus estará com você, irá com você. Então compete a você apenas deixar essa bondade fluir, deixar com que essa bondade reine na sua casa, reine na sua família. Ore com seus filhos, irmãos, ore com a sua esposa, ore com o seu cônjuge, ore com as pessoas que vivem na sua casa. Não permita que outras vozes entrem na sua casa, senão a voz do Espírito Santo de Deus. Nós estamos em batalha, irmãos, e eu preciso que vocês orem. Ensinem a falar palavras boas. Falem palavras boas na sua casa. Repreenda as palavras más e negativas. Se não deu certo, pode ser a mão de Deus agindo. Porque pode ser que diminua o azeite e a farinha na panela, mas a provisão de Deus nunca deixará faltar. E quando a gente agradece, a gente está reconhecendo que Deus é provedor. E quando a gente amaldiçoa, a gente está criticando a Deus, dizendo que Ele é injusto e não consegue nos prover. Então eu quero que você mude essa chave na sua mente e agradeça ao Senhor. Agradeça todos os dias, toda refeição. Aprenda a orar. Aprenda a dizer: Deus, é a tua bondade, é a tua bondade. E eu quero orar com você agora. Se você pode fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Deus bondoso, maravilhoso é o Senhor. Senhor Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu quero consagrar agora a vida da tua igreja, a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Pai, cada família aqui representada, abençoa agora. Abençoa eles nas regiões celestiais. Abençoa eles no material, dá provisão para eles. Aqueles que precisam de sustento, os sustenta. Aqueles que precisam de paz, aqueles que estão desequilibrados emocionalmente, psicologicamente, Deus, agora traz a cura para eles, traz o equilíbrio. Que eles possam abrir as bocas e glorificar o Senhor por tudo. Aqueles que perderam parentes e entes queridos, que têm vivido o luto e a solidão, ó Pai, o console e os conforta agora. Aqueles, Senhor Deus, que estão esperançosos, precisando, ó Pai, de uma resposta positiva, dá para eles o que eles precisam, Senhor Deus. Mas sobretudo abençoa, Pai, abençoa eles, que eles possam se sentir bem, que eles possam se sentir amados, que eles possam se sentir acolhidos, que essa igreja possa ser, ó Pai, um ponto de referência para acolhimento para as vidas deles. Que nós sejamos um verdadeiro jardim de delícias do Senhor para aqueles que te buscam e te honram. Agradecemos ao Senhor pela vida dos ministérios desta igreja, pela nossa reunião de liderança ministerial ontem, porque podemos sonhar, ó Pai, e crer que o Senhor fará de nós estes pequenos em Jacareí coisas grandes, bondade e amor, porque não há nada maior do que a tua bondade e teu amor. De nós, Senhor Deus, eles verão o Cristo. A partir de nós, eles saberão quem é Jesus. Essa é a tua palavra e a tua vontade para nós. E eu concordo aqui na terra com o Senhor, dizendo amém. E assim eu peço que o Senhor comunique com o teu Espírito Santo em cada coração a tua vontade. E nós como igreja oramos, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para cá pela fé. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, que o conforto, o consolo e as doces comunhões do Espírito Santo sejam derramados sobre vocês agora e sobre todos aqueles que creem no Senhor e estão espalhados sobre a face da terra. Que haja paz em Jerusalém e que o Senhor Jesus volte a nos buscar. Você diz? Amém. Que Deus abençoe, uma ótima semana e que a bondade dele siga vocês.